Bom dia, amigos. Vamos iniciar hoje, dia 8 de dezembro de 2024, o nosso culto matinal dominical. Como nós estamos no começo de dezembro, eu vou ler um texto do profeta Isaías que prediz o nascimento de Jesus. Isaías capítulo 9. O nascimento e o reino do príncipe da paz. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e nos que viram na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas, porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Agora eu vou ler um texto de Apocalipse, capítulo 1, é a visão de Jesus glorificado. Lá em Isaías, nós lemos a predição do nascimento desse rei. E aqui a visão de Jesus glorificado. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas,
Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Eu li Apocalipse capítulo 1, a visão de Jesus glorificado. Ó vinde, fiéis, triunfantes, alegres, sim, vinde a Belém, já movidos de amor. Nasceu o vosso Rei, lá do céu prometido. Ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos ao nosso Senhor. Olhai admirados a sua humildade, os anjos o louvam com grande fervor, pois veio conosco habitar encarnado. Ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos ao nosso Senhor. Por nós das alturas celestes baixando, em forma de servo se fez por amor, e em glórias a vida nos dá sempiterna. Ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos ao nosso Senhor. Nos céus adorai-o, vós anjos em coro, e todos na terra lhe rendam louvor. A Deus honra e glória, contentes rendamos. Ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos ao nosso Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais um domingo em que iniciamos a semana, buscando em primeiro lugar estarmos em comunhão com o Senhor, lendo a Tua Palavra, orando, participando do estudo bíblico, para que assim, iniciando a semana, possamos estar buscando em primeiro lugar o Teu reino, a Tua justiça, e o Senhor prometeu que as demais coisas nos serão acrescentadas, e nós confiamos no Senhor. Nós entregamos nossa vida ao Senhor e sabemos que o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida de cada detalhe,
Por isso, não precisamos andar ansiosos por coisa alguma, porque o Senhor há de suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que nesse mês de dezembro estejamos meditando sobre a vinda do Filho de Deus, o Emanuel, o Deus encarnado que veio, habitou entre nós, da parte do Pai, e veio, Senhor, cumpriu sua missão, ressuscitou e agora está no céu glorificado. E que nós possamos nos lembrar dessa encarnação do Verbo, Pai. Ensina-nos, Senhor amado, os teus caminhos, que tenhamos interesse em ler a tua palavra para crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória, todo louvor, todo domínio, Senhor, nos céus e na terra. Nós nos curvamos diante do Senhor, da tua majestade. Louvado seja, Senhor Jesus. Obrigada por tudo. Agora, Senhor, vamos participar do estudo bíblico. Derrama sobre o Michel a tua unção, a tua sabedoria, e que ele possa nos transmitir com simplicidade aquilo que o Senhor tem revelado a ele. Derrama sobre ele a tua graça e sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz de Cristo, que há em Cristo Jesus. Gostaria que os irmãos abrissem João, capítulo 6, o versículo 28 e 29, para nós meditarmos essa manhã. O tema que eu quero trabalhar é a obra de Deus. É interessante essa colocação, a obra de Deus. Nós achamos que existem muitas obras que Deus tem feito. Mas a realidade, Deus, antes, na sua eterna morada, e antes de criar os céus e a terra, Ele expressou já a sua vontade de como seria todo esse universo criado e a relação dele com esse universo criado. João, capítulo 6, versículo 28, diz: Dirigiram-se, pois, a Jesus, perguntando: Que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: A obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. O interessante é nós entendermos a criação de Deus. Quando Deus estava criando todas as coisas, o homem não estava entendendo nada porque ele estava criando e qual a razão de criar. Mas acontece que em Gênesis 1, 26, 27, Deus não usa mais o seu poder, mas no seu conselho ele fala: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A obra de Deus, desde o princípio da criação, é formar o homem para que ele seja uma expressão visível do atributo e das virtudes do Deus invisível. Por isso que ele formou o homem à sua imagem e semelhança. Então ele formou o primeiro Adão como uma pessoa formado da terra, que teve o sopro de Deus nas suas narinas, e o homem se tornou alma vivente. E como alma vivente, ele foi formado com esse objetivo, de ser uma expressão de Deus na dimensão onde ele se encontra, com o corpo físico.
Essa é a obra de Deus desde o princípio. E esse homem, ele foi formado a partir de algo que Deus já antevia antes da criação, de como assim seria toda essa criação. E tem dois relatos de duas criações que nós podemos entender. A primeira criação, em que ele coloca esse homem criado da terra, formado da terra, para junto com ele administrar o universo. E deu condição para esse homem ter um principado na terra. Como ele tinha a imagem e semelhança de Deus, ele falava com Deus, conversava com Deus, Deus conversava com ele na viração do dia. Formou a mulher junto com ele, começou a estar em comunhão com esse Deus, vivia na comunhão com esse Deus. Ele tinha autoridade, o homem, para pôr nome nos animais, nas plantas. E assim estava em paz, convivendo nesse lugar chamado paraíso. Até que foram ambos, o homem e a sua mulher, criados à imagem e semelhança de Deus, que é essa humanidade que ele estava criando para se expressar através dela, formando filhas e filhos e filhas à imagem e semelhança de Deus, tem um encontro com uma outra pessoa que se reveste de um engano e engana o coração dos dois. Então, tanto o homem como a mulher são enganados e eles desobedecem o mandado que Deus deu. O mandado que Deus deu falou: vocês comam de todas as árvores que há no paraíso, no jardim, só de uma árvore vocês não comem, a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que vocês comerem, certamente vocês vão morrer. É óbvio que o homem, nessa condição, nem entendia o que é morte. Talvez nunca tivesse visto o que é morte. Mas o que Deus estava falando, que eles perderiam a comunhão com Deus e ficariam separados de Deus, e a ausência de Deus é o sentido da ausência da vida, porque Ele é o manancial da vida, e não estar ligado nele é estar morto. Então, em outras palavras, o homem morre espiritualmente, e agora, ele que conversava com Deus e Deus conversava com ele, não tem mais esse diálogo do Espírito de Deus com o Espírito do homem. E a sua alma agora entra em alteração significativa de todos os atributos que ele tinha colocado para esse homem, junto com ele, governar toda a criação. O reino foi instituído para que ele governasse junto com Deus, e o homem não conseguiu reinar porque ele se afastou. E o interessante é que esse primeiro homem, depois que ele se afasta de Deus, Deus o busca. Fala com ele a sua mulher, porque eles tiveram alteração na sua alma. Aquilo que estava expressando na sua alma, o temor de Deus, que é o sentido de respeito, consideração por aquilo que Deus havia dito para eles, se transforma num contexto de vergonha, porque ele toma consciência dessa desobediência e procura fazer roupa para si, e procura cobrir a sua nudez. Outro ponto é que ambos, o homem e a sua mulher, ouvindo a voz de Deus na viração do dia, lá onde eles se encontravam, eles se escondem entre as árvores que deveriam servir para alimentos. Eles se escondem ali entre as árvores. E Deus procura o Adão e diz para ele: onde você está? Você estava comigo até agora há pouco? O que aconteceu? Aí ele diz: tive medo. Aquilo que era uma ação para ele fazer, agora ele está reagindo. Porque agora, além dele ter medo, ele começa a lançar a culpa, não só em Deus, mas também na mulher. E Deus faz um diálogo com eles, dizendo: você comeu daquela árvore que eu disse para você não comer? Quem te disse que era isso? Só dessa árvore você não precisava comer. Por que você desobedeceu? Aí ele fala com a mulher, conversando com ambos, o homem e a mulher. Nós entendemos a primeira verdade revelada, em que a graça de Deus
sobre ele se revela porque ele explica a consequência do que aconteceu, do que eles fizeram se afastando de Deus, porquê dos sofrimentos que estavam passando, pela condição onde eles estariam num lugar chamado agora terra, não haveria mais aquela condição chamada paraíso, mas que eles, mesmo assim, antes de irem para essa condição chamada terra de que fora formado, ele diz que ele revelou que da mulher, embora ela tivesse caído nesse engano, dela nasceria um menino que seria o Salvador. Razão de vir um outro homem. Esse outro homem, que é o último homem, é o segundo Adão. Então Deus fez dois Adão, o primeiro na formação. E esse primeiro alma vivente, depois que caiu, ele transmitiu a sua imagem e semelhança, não mais a imagem e semelhança de Deus, para todos os seres, a alma vivente. Todos nós, terrenos, temos essa mesma condição. Mas como ele havia prometido que da mulher nasceria uma criança, e essa criança pisaria a cabeça da serpente, pisaria o mal, e reconstruiria o homem, ele também já revelou em Gênesis 3, fazendo algo que a graça de Deus já revelou, que antes da criação o sangue de Cristo já era conhecido. Quer dizer, ele já sabia como seria a necessidade para resgatar esse homem que cairia, que ele sabia que ele ia cair, porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Então o que ele faz? Diz que ele sacrifica um cordeiro e veste o homem Adão e a sua mulher Eva com peles de um animal. E esse animal, hoje nós sabemos revelado que é a representação de um cordeiro que dá a sua vida para cobrir a condição do pecado original do ser humano. Então eles foram os primeiros a receberem a graça divina, em que Deus volta a falar com eles, restaura o contexto da fé, porque o Adão, quando for formado, ele tinha fé. E o que mais é interessante é que a Bíblia relata o seguinte: Abel pela fé, não fala Adão pela fé, porque Adão já tinha fé. Mas agora, toda a descendência que nasce de Adão e Eva, nessa condição da terra, afastado de Deus, mas já entendendo que viria alguém para restabelecer a comunhão com Deus, e enquanto isso não acontecia, então se fazia ofertas e sacrifícios que expiavam, cobriam o pecado, mas não tiravam o pecado. E assim transcorreu toda uma história, onde foi permeada na Bíblia sempre a relação de um cordeiro fazendo a obra expiatória em função de um resgate para o homem voltar a ter comunhão com Deus. Tanto é verdade que logo em seguida a gente sabe que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então Adão falou para os seus dois filhos, Caim e Abel, o que Deus havia feito por eles, porque a fé vem pelo ouvir. Por isso que lá em Romanos 11, diz, Abel pela fé ofereceu melhor sacrifício do que Caim. Os dois ouviram o que o pai falou, só que um teve fé e expressou, o outro não teve fé. Como nós estamos falando alguns domingos, eu mostrei que a palavra de Deus penetra no coração do ser humano e há um fluxo em que ele passa e é bombeada essa palavra que cada vez mais vai se enchendo e vai se movimentando para dar vida espiritual para o ser humano. Quando isso acontece e se planifica, o homem adquire e fundamenta a sua vida na fé. Porque enquanto o homem vê com os olhos, ele crê, ele tem crença, porque ele acredita no que está vendo. Mas na hora em que ele não vê, ele entra para o conceito que nós chamamos de fé. Então a pessoa tem que perguntar, então o que é a fé? Porque a fé ela é necessária para entender Deus, porque Adão falava com Deus, mas não via Deus fisicamente. Mas o seu coração estava tão ligado
e era tão voltado para as coisas de Deus que ele via com os olhos do coração, ele tinha um entendimento de Deus e vivia em paz, em harmonia, até quando aconteceu o pecado. Então a sua alma agora passou a necessitar de crer para que ele venha a ter o contexto da fé. Então a fé é a certeza de coisas que se esperam. Foi feita uma promessa para o Adão e a sua mulher a respeito que viria um Salvador. E esse Salvador permeou toda a Bíblia, sempre com um cordeirinho, libertando inclusive o povo de Israel. E ele falando para os filhos dele, a gente percebe que Abel ofereceu o melhor sacrifício, sacrificando o quê? Um cordeirinho do seu rebanho. Então ele estava entendendo o contexto da fé a respeito de algo que ele ouviu. Mas ele tinha certeza que isso seria um contexto de cobrir uma condição, porque o próprio homem não consegue resolver o seu problema se cobrindo a nudez em relação àquilo que ele fez para com Deus, até que Deus pudesse revelar uma coisa superior, melhor e maior, fazendo assim e se revelando como o segundo Adão. Então a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que a gente não vê, que os olhos físicos não veem, mas que os olhos do coração veem e entendem. Por isso que ele fala em 11:1 e o versículo 2 diz: pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Não existe condição de agradar a Deus sem a fé, porque Deus é espírito e ninguém vê Deus. E ele se revela, e nós precisamos ter o contexto da fé para realmente fazer com que isso aconteça plenamente. Por isso que ele diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, aquilo que é visível, veio a existir das coisas que não se veem. Hebreus 11:3. Porque de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Então o primeiro homem, Adão, criado, formado, alma vivente, vivia em comunhão com Deus, no paraíso, se comunicava com Deus, embora não vendo Deus, tinha fé, não precisava crer, não precisava acreditar, ele tinha fé, o seu coração era cheio de fé. Por isso, esse homem, depois do pecado, teve essa fé quebrada, desligado da única fonte que produz o contexto da fé, que é Cristo, que é aquele que nela se origina e nela se consuma, porque em Jesus é que vai ser o autor e o consumador da fé. Então, em Cristo, isso acontece. Então, esse homem caiu, mas recebeu essa graça de entender o plano de Deus e a necessidade de um Salvador. E aqui a gente vê que, enquanto ele estava olhando com os olhos, havia crença. Se agora ele tem a experiência de falar com Deus, ouvir Deus, então tinha fé. Porque mesmo não vendo, ele tinha a certeza e a convicção de algo que ele não via, porque ela se expressa para o contexto da alma e do espírito. Então a sua alma expressava assim, pelo meio do corpo, aquilo que era o invisível de Deus, de uma forma visível onde ele se encontrava. Até que o pecado apareceu, o mal foi e cegou o entendimento do coração, porque ele já não mais ouvia o seu espírito ouvir o Espírito de Deus falar com ele. Consequentemente, ele começou a buscar os seus planos, a sua forma de viver independente de Deus. E, consequentemente, a gente percebe o quanto ele passou a sofrer por causa disso, por um contexto de falta de fé. Então nós já entendemos aqui a necessidade desse homem agora, que ele precisaria de um Salvador. E durante toda a descrição da Bíblia, formando um povo para gerar a partir dele o Messias, o ungido, o Cristo,
para ser a expressão desse segundo Adão. E João capítulo 1, o versículo 1 e 2 diz: no princípio era o verbo. Parece que ele está começando uma nova criação. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas a partir da palavra de Deus. Por isso que ele fala, nós entendemos que pela palavra de Deus aconteceu toda a criação. Porque tudo foi feito por Cristo, palavra de Deus, o verbo, para Cristo e em Cristo. E tudo vai se consumar em Cristo. Porque assim é a vontade de Deus antes do princípio da criação, como também no princípio da criação, ele começou a revelar o plano dele. E o plano dele é fazer uma obra, e essa obra é formar o homem, que seja a expressão dele. Um homem e uma mulher, uma família que expressa filhos e filhas que expressam a imagem e a semelhança de Deus. Como com ele houve essa queda, houve um período de leis que foram colocadas para poder organizar tudo isso, até que viesse o homem, em que Jesus, vindo agora, nascendo, ele não é mais formado da vontade humana e nem da carne. Ele é gerado pelo Espírito Santo numa mulher. E nasce essa criança, por isso que diz em Isaías, como foi lido, um menino nos nasceu. Que menino é esse? Jesus, homem. Um filho se nos deu. Que filho é esse? O Filho de Deus. O próprio Deus, o Verbo. A expressão desse Deus, ele passa agora a encarnar em Jesus na forma que esse Verbo encarnado seja a expressão de um homem que Deus mostra como o homem deve ser. Como ele perdeu a imagem e semelhança de Deus e transmitiu para a humanidade a sua imagem e semelhança caída, afastada de Deus, em Cristo Jesus agora, ele restaura não só o homem, mas também o coração do homem. Por isso que nós vamos encontrar algo dizendo assim, Jesus falando para Nicodemos, importa você nascer de novo. Você precisa nascer da palavra de Deus, Cristo, e do Espírito Santo, para ser uma nova criatura. Porque o primeiro homem está morto espiritualmente para com Deus, e o mal predomina o seu coração, e ele não consegue fazer, o fluxo não ocorre plenamente. Mas quando Jesus vem, ele cura de tal forma que ele traz as boas novas do Evangelho, e o simples acata essas boas novas. Ele tira do cativeiro, salvando todos nós que estávamos escravos, cativos, num lugar do pecado e da morte espiritual. Ele faz isso, depois ele faz o seguinte, ele abre os nossos olhos. Que olhos que ele abre? Aquilo que o mal cegou. Ele fez com que eles olhassem para a planta e depois olhassem para eles e desejassem eles no lugar de Deus. Cegou o contexto da soberania de Deus na sua vida. E é isso aconteceu a queda do homem. Ele foi enganado. Essa realidade agora em Cristo Jesus, o último homem, o segundo Adão, diz 1 Coríntios 15, como todos os homens formados da terra são terrenos, alma vivente, agora em Cristo Jesus, o homem que veio do céu, ele está falando agora da importância desse homem como uma expressão que ele veio mostrar para todos os homens agora terem um referencial. E Jesus veio fazer isso porque ele foi aquilo que Deus sempre desejou desde o princípio, formar um homem e uma família, não mais terrena, mas uma família celeste, em Cristo Jesus. Então, Jesus, o Cristo, o enviado, o Messias, o Cordeiro de Deus, ele vem agora e forma a sua igreja, a sua família. E aí, todos agora que creem em Jesus estão colocados
de uma maneira tal que eles possam desfrutar novamente daquela obra que Deus começou fazendo, formando o primeiro Adão como uma figura de Cristo. E agora, em Cristo, nós temos a consumação daquele homem que ele falou, façamos o homem. Por isso que Cristo, quando morre na cruz, antes de morrer, diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. Está consumado o que ele está consumando? A formação daquele homem que seja uma expressão da obra que ele quer desde o princípio para fazer o quê? Formar alguém que expressa os atributos, as virtudes de Deus com a sua vida, de tal modo que as pessoas possam ver, através de cada pessoa, homem e mulher, uma expressão da glória de Deus. A revelação de Deus através dessas pessoas. De uma forma que forma o visível sendo revelado o invisível. Então, o invisível de Deus revelado o visível de Deus. Foi o que perguntaram para Jesus. Hoje nós vamos fazer a ceia do Senhor. E nós fazemos esse memorial de Jesus também com fé. Porque o justo vive por fé. Porque ele vive a partir da compreensão do seu coração, com os olhos do seu coração. Ele vê com os olhos do Espírito e com os olhos do coração. Ele tem entendimento e compreensão. Enquanto o homem que vê apenas com os olhos, ele apenas crê. Ele não tem fé. Porque ele crê no visível, no que é palpável. E a fé só pode ocorrer quando nós temos a certeza e a convicção daquilo que nós não vemos, mas que é real, está presente. Isso é fé. E essa fé só pode ocorrer em Cristo. Porque Hebreus 12:2 diz que Cristo, que em Jesus, que é esse o Cristo que se revelou agora, ele é o autor e é o consumador da fé. Por isso, com o seu sangue, ele nos compra ser de novo reino e sacerdotes. Porque o homem, quando foi feito para reinar, governar a terra juntamente com Deus, é isso que ele fala no Gênesis. Como um sacerdote, ele deveria interceder, expressando Deus com a sua vida, e como profeta, ele deveria falar as grandezas de Deus e manter a expressão de Deus com a sua vida. Perdeu-se isso. Em Cristo Jesus, ele restabeleceu isso. Ele trouxe o reino, por isso que ele apresenta essas três funções. De rei, porque agora ele vem e reina. Ele governa sobre todas as coisas. E está sentado ao lado do Pai também, que governa todo o universo. Jesus também agora é digno de sentar e governar. Porque com a sua morte ele nos comprou, venceu o mal, como havia proposto, e consuma agora com a sua vida, morte e ressurreição, ele consuma a fé, dizendo agora tudo. Como um sacerdote, ele já deixa de ser um sacerdote apenas para nos fazer sacerdotes e ele ser o sumo sacerdote. Fazer de nós reinos, mas ele é o que reina, pois é o Senhor. E fazer de nós profetas para falarmos as grandezas de Deus, porque ele é o grande profeta que nos ensina, porque todos somos ensinados por Deus, que é a revelação de Jesus. Então, quando perguntaram para Jesus, que faremos para realizar as obras de Deus? É interessante que isso ficou no coração do homem, o tal do fazer para agradar. E nós não temos que fazer nada para agradar a Deus. Nós temos que ser a expressão desse Deus, que está revelado em Cristo Jesus desde a criação do primeiro Adão. Mas o homem perdeu isso. E agora em Cristo nós restabelecemos essa imagem e semelhança que foi perdida. 1 Coríntios 15, 45, 49 fala a respeito desse contexto. E agora nós não somos mais alma vivente, nascemos de novo e nos tornamos espíritos vivificantes. Tudo isso é pela fé. Então a salvação, ela vem por uma graça concedida de Deus pela fé, que já foi dada para Adão, para Eva,
Abel compreendeu isso e falou, pela fé ele ofereceu o melhor sacrifício, e todos os antigos viveram pela fé e testemunharam com as suas vidas a fé. Porque nos dá poder do Espírito para testemunharmos esse Cristo com a nossa vida, como cristãos. E aí, quando eles perguntaram o que devemos fazer, então aquela pergunta que havia ocorrido lá de um outro quem que disse, Deus é mentiroso. Vocês, os de que comerem dessa árvore, vocês vão abrir os vossos olhos e serão como Deus. Que olho que abriu lá? Abriu o olho do coração deles para ficarem cegos para Deus e olharem para si mesmos. Deixaram de olhar com o coração para Deus e puseram o coração voltado para suas entranhas, para si mesmo, e se tornaram indivíduos, deixaram de ser pessoas. Jesus agora vem para restabelecer a condição de pessoa, de pessoalidade, para de novo expressar esse Deus com a nossa vida. Por isso que ele fala, não existe obras e nem fazer, existe uma obra, e a obra de Deus é formar o homem, que seja uma expressão visível de um Deus invisível. Então, o que acontece? Acontece que muitas pessoas entenderam a vinda de Jesus como um Salvador. Adquirem a fé verdadeira em Cristo como o Salvador. Mas depois ficam trabalhando a vida inteira por um contexto de direito e mérito para não perder a salvação. E não vivem crescendo em santificação e em comunhão com Deus. Porque eles ficam buscando a vida inteira o seu direito, seu mérito e seu privilégio que um dia foram salvos. E não entenderam que a graça salvadora, ela faz com que você agora acrescente a essa fé em que você tem em Cristo, acrescenta para conhecer o Cristo de uma maneira melhor, acrescenta virtudes. Acrescentando virtudes, você está vivendo isso, até que apareça o contexto e a expressão do amor na tua vida. Virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, é a ação do Espírito Santo em nós. São experiências que nós vamos adquirindo, crescendo nelas, para ficar parecido com Cristo, para expressar esse Cristo. E depois ele diz, e no final, essa fé que foi em Cristo fundamentada de novo, ela precisa não só ser acrescentada com as virtudes, com o conhecimento, a ação do Espírito Santo, mas também precisa ser praticada com justiça em amor. Que se não tiver isso, é uma fé chamada fé hipócrita ou de hipocrisia, que não é verdadeira. Então, muitos que ficam presos apenas na salvação, se achando no direito de, eles acabam perdendo a graça, porque um dia Jesus virá e eles vão falar o que fizeram para Jesus. Jesus falou, eu não quero que vocês façam nada, porque eu quero que vocês sejam, porque a obra de Deus é formar, guarda isso, meu querido irmão e irmã, é formar o homem e a mulher com a imagem e a semelhança de Deus, para eles expressarem com as suas vidas esse Deus. E Jesus veio mostrar isso para nós. Como é isso? Por isso que ele veio nos salvar, restaurando o que era necessário que o homem não ia conseguir fazer por si mesmo. Então o próprio Deus fez isso, se fazendo carne, habitando entre nós e nos ensinando essa verdade para que a gente pudesse entender o que ele falou aqui. Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta. E ele diz assim, que creais, é crer naquele que foi enviado. Porque quem crê nele, está crendo na disposição da obra de Deus que ele quis fazer com o primeiro Adão que caiu. Mas agora o segundo Adão, ele forma uma nova humanidade. Por isso, hoje nós vamos fazer o que nós chamamos a ceia do Senhor. E esse trecho, eu quero destacar alguns versículos aqui para fazermos a ceia.
E as pessoas não olham João 6 para entender o sentido da ceia. Muitas vezes lemos apenas 1 Coríntios 11, que Paulo fala da ceia do Senhor. E questiona, inclusive, que muitos comem e bebem juízo para si mesmo, porque não discernem pela fé o que estão fazendo. E Jesus já explicou isso aqui em João 6. Tudo isso que nós vamos fazer hoje é pela fé. Não tem um contexto intelectivo, espiritualizado, mágico, não tem nada disso. É um contexto de um memorial, uma memória, uma lembrança, uma recordação, uma memória de tudo o que aconteceu. E Jesus falou, lembra de fazer isso em memória dele, para que a gente possa entender que só nele nós podemos voltar a ter a comunhão plena de novo com Deus e expressarmos a nossa vida. E como fazendo isso? Se no primeiro Adão, a desobediência dele de comer de um fruto levou à morte por um engano de Satanás, hoje, a mesma coisa, muita gente ainda tem um coração que está machucado, enfermo, doente, o fluxo da palavra de Deus não corre adequadamente, ou o próprio coração dele está enfermo pela condição ainda do pecado, embora já sendo até salvo, mas não tem os olhos abertos do coração. Por isso continuam oprimidos e não tem uma vida plena agora e a eterna depois. Olha o que Jesus diz a respeito de quando ele discute aqui que ele é o pão da vida. E Jesus falou, eu sou o pão da vida, eu desci do céu para dar vida para vocês. Eu gostaria de pegar agora alguns versículos. Versículo 47. João 6,47. Discutindo com os judeus que estavam escandalizados que ele falava que ele era o pão da vida, ele diz assim, versículo 47. Em verdade vos digo, quem crê nele tem a vida eterna. Não terá, tem. Porque a vida eterna está em quem? É em Cristo, porque o homem perdeu esse contexto. O que é mais interessante, Eclesiastes 3,11 diz o seguinte, que Deus abriu a eternidade e colocou a eternidade no coração do homem. Guarda bem, no coração do homem ele colocou a eternidade. E o homem não consegue discernir a obra de Deus, as obras que ele está fazendo desde o princípio da criação até o final, que é uma obra só. Qual é essa obra? Formar o homem aqui na terra que seja uma expressão dele, que expressa as virtudes de Deus com a sua vida. É isso que ele está falando. Jesus teve que vir aqui mostrar isso para nós. E agora Jesus fala assim, quem crê em mim tem essa vida eterna. Aí fala mais, versículo 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Esse pão que desce do céu, todo aquele que dele comer, não vai perecer. Versículo 51. Eu sou o pão vivo. Ele não é um pão qualquer, ele é o pão vivo. Ele é, como o pão é necessário para o contexto físico do homem, Jesus é esse pão vivo que desce do céu. E ele diz, se alguém dele comer, a mesma expressão do comer está aqui que estava lá no primeiro Adão. Lá ele falou, não coma. O mal veio e falou assim, por que não comer? Só desse. Coma que você será como Deus. Agora está falando, agora não coma nada que há no mundo. Só coma de Jesus. Alimente-se de Jesus. Ele é a expressão viva da revelação desse Deus, do homem, que ele gostaria que fosse assim, justo, desde o princípio da criação, porque ele fez o homem a partir de uma figura de Cristo. E agora em Cristo ele consuma isso. E agora ele diz o seguinte, aquele que dele comer viverá eternamente. Eternamente todos viverão. Uns na presença de Deus, outros afastados de Deus. Alguém diz lá, se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E o pão que eu darei. Aqui está falando carne, eles estão escandalizando com o contexto da carne. Jesus não está falando isso.
Eu quero que você vá para o versículo 63, que o próprio João explica. Ele diz: o Espírito é o que vivifica. Ele está falando de coisas espirituais. Esse é o contexto da fé que nós precisamos entender com o coração. A carne para nada aproveita. Ele não está falando da carne. É que ele veio cumprir um propósito do homem carnal, para expressar agora, não mais alma vivente, mas o ser espiritual, espírito vivificante. Ele fala: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Então o que ele está falando aqui, comer da carne e beber do sangue, ele não está se referindo ao contexto carne física e nem o sangue. Ele está falando de um contexto espiritual, espírito e vida. Veja que ele está falando do homem interior. Agora veja o que ele fala. Versículo 53. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, ele está falando espiritualmente, vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, você não tem vida em si mesmo. Você tem uma vida de alma que vive, cheia de medo, problema, preocupação. Você não tem vida em si mesmo. Você não tem vida plena agora e nem a eterna, porque você tem ainda uma vida baseado num contexto de como que você pensa, sente e age, sem ter a expressão da vontade de Deus com a sua vida. O fluxo da palavra não ocorre adequadamente, porque o coração ainda está não completo. Veja, você não tem vida em si mesmo. Mas Jesus fala o 54, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Ele não está falando beber apenas um vinho, comer um pedaço de pão. Ele não está falando de um contexto apenas de símbolos. Não, ele está usando um contexto de memória espiritual para que pela fé a gente faça isso. E ao comer esse pão, você entenda que você está se alimentando do Espírito de Cristo. E quando você beber esse vinho, que você entenda que você está bebendo da vida de Cristo, para que esse Cristo agora, como um cristão, você possa expressá-lo, ele, na sua vida. E para que isso aconteça, não há uma força humana. Deus deu o Espírito Santo para ficar conosco, para que nós agora recebêssemos um poder maior para poder expressar esse Cristo com a nossa vida. Senão a gente não consegue expressar se não tiver a unção do Espírito Santo. Ele continua falando. Versículo 56. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Ele está falando de comunhão. Então, quando a gente comer esse pão, beber esse vinho, em memória dele, pelo que ele fez por nós, para nos dar a condição de sermos essa nova criatura e nascermos de novo, entendermos esse propósito de Deus, que é formar o homem que expressa ele. Agora ele diz, ele permanece em mim e eu nele, significando um contexto de comunhão. E aí ele fala no 57, assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Agora Jesus também nos envia. E por ele nós vivemos, é isso que ele quer dizer aqui. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Por mim viverá, porque ele se torna agora uma expressão de um Cristo vivo. Por isso que nós somos chamados de cristão, um pequeno Cristo. Nós não somos o Cristo de Deus, não. Nós temos a palavra, e essa palavra guardada nos dá a condição, na unção do Espírito, de expressarmos com a nossa vida o Cristo. Por isso que Colossenses, Paulo diz, Cristo em nós, que é a nossa vida. Quando ela se manifestar, aí nós manifestaremos em glória, porque veremos como ele é e como nós somos agora, essa expressão dele. Já não conhecemos as pessoas pela carne, mas agora nós conhecemos as pessoas como Deus as conhece, pelo íntimo no coração. E aí no 58 diz, este pão que desceu do céu, Jesus, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, o maná, manhu, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Essas coisas Jesus disse quando estava na sinagoga em Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos acharam esse discurso duro. E o que é interessante, disseram, não dá para ficar ouvindo esse cara.
foram embora. Jesus, João agora deixa claro o que ele tinha falado em Cafarnaum, deixa escrito aqui para nós no versículo 63. O Espírito é o que vivifica. Veja a palavra, o Espírito. Então Jesus veio fazer com que o homem voltasse a ouvir o Espírito de Deus, e agora nós recebendo o Espírito Santo, diz que agora nós recebemos o Espírito de adoção de filhos de Deus, e não mais o Espírito de escravidão que estávamos sujeitos no passado, cheio de ira, raiva, ódio, rancor, a maldade predominando no coração. Ele falou, agora despojar de tudo isso, porque em Cristo Jesus isso agora foi, já está consumado a fé, e se a fé acontece em você, já torna-se um paraíso a tua vida. E depois, você morrendo, será a continuidade. Então é viver a vida aqui, temporal, em que nós estamos expressando esse Deus, de tal forma que quando passarmos para lá, será apenas uma continuação dessa comunhão que nós já temos com Ele aqui, sendo uma expressão dele no tempo e no espaço em que existimos. Mas com uma perspectiva eterna e não com uma expectativa futura, que muitos acham que fazendo alguma coisa aqui vão receber um lugarzinho no céu. Não, é tendo a comunhão com Ele aqui, nós vamos continuar em comunhão com Ele eternamente, é o que Jesus falou aqui. Por isso que ele diz aqui, o Espírito que vivifica, a carne para nada aproveita. Eu estou entregando o contexto da carne, porque quando foi punçado a lança, saiu de mim água e espírito, palavra e vida. É isso que forma cada um de nós. A palavra e a vida faz com que a gente possa entender pela fé o que nós vamos fazer hoje. Muita gente fica discutindo o conceito da ceia. É transubstanciação, é consubstanciação, é apenas um contexto de lembrança, é um memorial. Não, nós fazemos isso com fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ele deixou elementos pedagógicos para nós entendermos que quando nós pegamos esse pão, queridos, a hora que você pegar o pãozinho na tua casa e comer com a gente, lembra o contexto que Cristo fez. Isto é, deixou o Espírito dele para habitar agora no nosso espírito, para nós sermos uma expressão dele aqui na terra. A gente come lembrando disso. Segunda coisa, a gente pega aquele vinho, o suco de uva, e toma ele. E ao tomar, nós estamos dizendo, pela fé, estamos renovando essa aliança com o Senhor. Aliança eterna, irrevogável, de vida, vida plena e vida eterna. Plena agora e eterna depois, porque o Senhor prometeu, e o Senhor é fiel e justo, e pela fé, e eu acredito, por isso que eu estou fazendo isso com fidelidade ao que o Senhor disse para fazer, estou fazendo, porque eu faço tudo isso pela fé, porque eu creio que assim o é, mesmo não vendo, até o dia em que eu beba novo com